time began to blur, like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between, let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. There was nothing in sight but memories left abandoned. There was nowhere to hide, the ashes fell like snow, and the ground caved in between where we were standing, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, let the thoughts cross the distance in your eyes across this new divide. In every loss. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui apresentando o professor Sung. A gente vai estar entrevistando o Sung Lu. Ele tem mais de 30 anos no comércio, na área de comércio exterior, e vai estar nos auxiliando aí, respondendo algumas questões do trabalho de ética, tá? Em relação ao modal marítimo. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, né, aos nossos queridos alunos, né, da Maxpan. É um prazer dar essa orientação e essa contribuição. A gente que agradece. Iniciando o nosso trabalho, a primeira pergunta: quais são as principais normas que regem a navegação marítima brasileira? A Marinha Brasileira, através do Ministério dos Transportes, existe uma agência reguladora, né, que chama Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Essa agência ela regula, né, a segurança, as embarcações recreativas e esportivas, as inspeções navais, as explorações, remoção, dragagem, as limpezas, as inspeções de instalações, as pesquisas científicas, meteorologia, levantamentos hidrográficos, que são as cartografias, o cerimonial e profissionalizantes da área da Marinha. E o mais interessante também, o tráfego de embarcações e instalação de helipontos nas plataformas marítimas. Esses seriam os pontos principais onde a Marinha tem sua responsabilidade, através da ANTAQ. Na segunda questão aqui, professor, uma empresa de navegação estrangeira, ela pode atuar no Brasil? Sim, pode, desde que seja homologada e ter preferencialmente parceiros nacionais. Embarcações de bandeira estrangeira podem operar navegações de cabotagem em interior percurso nacional? Sim, desde que seja passado, né, ainda na Bahia, na entrada de todos os portos, o comando para os oficiais náuticos. E a partir daquele momento eles assumem toda a responsabilidade e toda a operação até a atracagem. Ok.
que vem a ser uma carga prescrita? Carga prescrita é uma carga de importação proveniente de países onde a carga esteja em favor da embarcação da sua bandeira de origem. Porém, o transporte ele seja reservado a embarcações de bandeira nacional. Quais são os procedimentos para importação e exportação de navios? Não compete à Marinha. Isso é uma operação de importação, legalmente compete à Receita Federal, como se fosse uma importação comum, tendo radar. Porém, temos uma ressalva: o Brasil não permite importação de nenhum tipo de equipamentos, nesse caso navios, usados, desde que seja comprovado o seu uso. Não pode importar equipamentos usados. Pretendendo atuar como agenciamento de cargas, como devo proceder? Primeiro, tem que cadastrar juridicamente e ter homologação do Ministério dos Transportes. Credenciar-se no Sistema Integrado do Comércio Exterior, que é o Siscomex, que todos já devem saber, e o responsável legal por pessoa jurídica. Pessoas físicas não podem. Deve providenciar também a habilitação para usar o Siscomex. Professor, a senhora acredita que tenha algum tipo de pagamento de propina em facilitação de importação e exportação? Sim, acredito que isso é um fato global, não atinge somente o Brasil. Mas nós temos aqui no Brasil os chamados de envelopes fechados. Para liberação, nós pagamos através de despachantes aduaneiros ou agentes para os fiscais engenheiros da Receita Federal. Infelizmente, nós temos esse grande problema, mas estamos caminhando, o Brasil está caminhando também para a integridade e a ética. Acreditamos. Você já encontrou algo irregular em documentação que tenha vindo do porto? Sim. Muitas vezes, por uma falta de informações, o documento, o certificado de origem, ele deve ser emitido informações precisas, mas algumas vezes há uma falha de comunicação entre o fornecedor e o cliente importador. Não necessariamente por má fé. Não necessariamente. O que eu tenho encontrado durante esses anos são realmente a comunicação global. Apesar que nós estamos numa fase de globalização acentuada, nós ainda não conversamos uma linguagem padrão mundial. Dentre todas as dificuldades, o que poderia ser feito para melhorar o transporte marítimo no Brasil? Puxa, essa pergunta acho que vai até amanhã, porque esses últimos anos o Brasil tem melhorado muito, avançado muito, mas vários fatores ainda precisam ser melhorados, como a informatização de todos os portos, a inclusão do sistema como um todo, ampliação e renovação de equipamentos utilizados nos portos para cargas, descargas e em conjunto também com os modais marítimo, ferroviário e o rodoviário. Eles precisam se entender, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos essas capacidades como um todo. Falta para nós melhorarmos muito o modal ferroviário acoplado junto com o modal marítimo. Melhorar também a burocratização, tem muitos documentos ainda em forma de papel, manuseio de papel, de fichas, então isso precisa acabar, precisa informatizar. Ok. Para a gente encerrar, dentre as questões que foram expostas aqui, o senhor fez essa explanação com a gente, o senhor diria que a ética e a situação antiética no modal marítimo são interligadas? Infelizmente, estão lado a lado.
lado e temos outro lado, né? Infelizmente o mundo trabalha dessa maneira, né? A ética é muito complexa, né? E a não ética também é muito combatida, né? No caso dos nossos portos, nós temos infelizmente, né, essas condições, mas nós estamos melhorando, né? O Brasil está avançando, o risco Brasil está também melhorando, tá? E nós temos recebido muitos estrangeiros na parte de portos, vindo investimentos estrangeiros. Isso é um bom sinal. Ok, professor. Meu nome é Renato Ramos, em nome do grupo de alunos da logística aqui da Faculdade Max Planck, agradecemos a participação e deixamos aí o espaço aberto para as finalizações. Muito obrigado, espero que vocês avancem, né, nas suas pesquisas, estudos, e contem sempre conosco.